Fala aí, galera. Estando familiarizado então com conceitos como corrente elétrica, tensão, resistência elétrica, potência elétrica, a gente pode começar a analisar agora os circuitos elétricos ou eletrônicos. Para a gente analisar como que essas coisas se comportam no circuito de verdade. Como nunca você tem que acender uma lâmpada para fazer qualquer coisa. Veja aqui que no primeiro caso, em que você tem um circuito elétrico bem simples, onde você coloca as pilhas aqui e a corrente elétrica vai passar pelo fio e vai chegar até essa lâmpada aqui. É um circuito muito simples. A pilha alimenta a lâmpada e pronto. Vai perceber que você tem circuitos bem mais complexos, como o primeiro aqui, que você vê que tem várias coisinhas grandes, como capacitores, ou até circuitos integrados aqui, com várias perninhas ali, né? E várias outras coisas. Os resistores aqui dentro são super pequenininhos, chamados de SMD. Então você vê que você tem um circuito que é mais elaborado, ele é mais complexo. É um circuito eletrônico. Aqui você vê que tem um circuito com muitos resistores. E você vai ter a associação deles ali, vários resistores associados, um ligado ao outro. Aí você vai descobrir depois que vai ter associação em série, associação em paralelo ou associação mista. E aqui você vê uma outra parte do circuito, que é uma parte de trás do circuito. Então neste você está vendo a frente, mas por trás eles são soldados, eles têm um ponto de solda para poder ligar, por exemplo, uma perninha de um resistor na perninha de outro resistor ou de outro dispositivo ali, como um capacitor, por exemplo. Então você vê que toda essa parte aqui de trás, ó, são as perninhas que são soldadas no circuito para ter o contato, porque o circuito, como você vê, ó, ele tem essas trilhas aqui, ó, que são os caminhos que são feitos como se fosse um fio. E aqui você vê também que tem os caminhos, tudo em verde, ó. Tudo isso aqui é o caminho. E você nota que essa perninha e essa perninha aqui, ó, elas estão ligadas, por exemplo. Então você vê aí que você tem vários pontos de solda que conectam uma parte do circuito ao outro, como se fossem fios. Quando a gente fala de simbologia, que é como apresenta para a gente, como é apresentada cada parte ali do circuito, você tem que aqui, por exemplo, a primeira parte, isso aqui seria o equivalente a uma bateria, uma pilha, alguma coisa o qual você coloque ali, tem a polaridade, por exemplo, se for corrente contínua, e você tem o lado negativo e o lado positivo, como uma pilha, por exemplo, exatamente como uma pilha que você conhece. E você vai ter ali o lado negativo e o lado positivo, e você conecta através de um fio, por exemplo, a lâmpada que você viu ali, pronto. Isso é um circuito elétrico normal, e você simboliza ele através do quê? Ao invés de desenhar uma pilha, você faz o símbolo, como você viu ali, e faz a conexão ali com a pilha. Então isso é um circuito, bem simples. Outra coisa muito comum em circuitos são essas imagens aqui, elas significam a mesma coisa. Tanto faz você desenhar dessa forma ou dessa forma. Mas normalmente você vai ver mais dessa forma aqui. Isso aqui são resistores. Exatamente como você aprendeu. São os resistores que conseguem diminuir a corrente, quebrar a tensão e tudo mais. E também esquentar, claro. Uma coisa importante pra caramba aqui que você tem que perceber em relação à corrente elétrica no circuito é o seguinte: o que você aprende? Você aprende o que é certo, o que é óbvio. Se você por acaso tiver aqui o polo positivo, aqui o polo negativo e aqui está o circuito, você aprende que as cargas elétricas negativas vão sair do polo negativo, né? Elas vão aqui migrar e vão seguir seu caminho e vão seguir seu caminho até chegar onde? Até chegar ao polo positivo. Vai ser atraída pelo polo positivo. Então, quem se move no átomo ali mais facilmente são os elétrons. A gente viu isso antes. Então, é por isso que a gente considera que aqui do polo negativo vamos ter cargas negativas que vão seguir seu caminho, né? E vão voltar para a pilha ou bateria, mas no polo positivo. Só que esse é o sentido real da corrente. Isso é o que você vê aqui, ó, sentido real da corrente. Tá vendo aqui que tem as carinhas negativas, são os elétrons do polo negativo, eles vão andando para lá e chegam até onde? E chegam até aqui, onde estão as cargas positivas concentradas. Só que na verdade, num circuito desse, o que você tem quando você analisa é que existe um sentido convencional que se usa, ó,
há muito tempo. Por convenção, desde antigamente, assumia-se que, na verdade, as cargas positivas, como se elas fossem e se movessem aqui, seguindo o seu caminho contrário. O que a gente sabe, não é que seja impossível, mas é difícil pra caramba de fazer isso, né? Então, o que a gente assume aqui, na verdade, é que o certo faz mais sentido pra gente, é o sentido real. Só que o sentido convencional é o que é utilizado. Então você vai ver que quando você vê a análise de circuitos elétricos, que é justamente o contrário. Você vai ter a corrente saindo daqui, dando a volta no circuito e finalmente chegando no polo negativo, tá? O que muda isso? Absolutamente nada. Isso não muda nada. Porque fazer a setinha aí para um lado ou para o outro no circuito não faz diferença quando você analisa o circuito. A ordem ali não altera nada. Então, por isso que até hoje se utiliza o sentido convencional. Não tem nenhum problema, mantém-se isso como tradição, vamos dizer, uma coisa tradicional, tá? Não é para você se preocupar com isso, é para você não estranhar, porque agora você já sabe o que é o certo ali, o que a gente vê mais comumente. Vamos analisar agora 4 casos, para ver como que se comportam, por exemplo, quando a gente aumenta ou diminui a tensão. O que acontece com o circuito? Quando a gente aumenta ou diminui a resistência. O que acontece com o circuito? Veja aqui que a gente tem um circuito que ele basicamente tem um resistor de 300 ohms e uma tensão de 3 volts. Então é uma pilha de duas pilhas de 1,5 volts, por exemplo, que formam 3 volts. E um resistor ali de 300 ohms. Esse é o circuito, não tem nada demais. A corrente vai passar, como a gente viu, no sentido convencional, vai passar por aqui e vai voltar para a pilha. Só isso. Primeiro é que você sabe que a gente parte da lei de Ohm. V igual a R vezes I. A gente já tem V, a gente já tem R. A gente não tem a corrente elétrica I. Então a gente vai fazer o seguinte. I é igual a V dividido por R. Porque a gente sabe que pode passar o I, que está multiplicando para o outro lado, dividindo o V. Sem mistério. Vamos ter então que o V são 3. E aqui embaixo vamos ter o R, que são 300. Isso vai dar 0,01 A de ampere. Então a gente sabe que passa na corrente baixa, uma corrente de 0,01 ampere, porque são 3 dividido por 300. Tá? E a potência elétrica desse circuito? Bom, a potência elétrica é V vezes I. Onde V a gente já está ali no circuito escrito, a gente sabe que é 3, e o I descobrimos que é 0,01. E sabemos que isso vai dar 0,03 watts. Lembra que potência é em homenagem a James Watt. Logo, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que está bem definido o valor de corrente, o valor de potência, o valor de tensão e de resistência. Vamos ver agora, no caso 2, como é que isso vai mudar. Bom, aqui no caso 2, você vê que a lógica é muito parecida. O que mudou? Mudou que agora a gente tem 4 pilhas AA. 4 pilhas normais, que agora cada uma com 1,5 volts fazem o quê? 6 volts. O resistor é o mesmo, 300 ohms. Então, o que vai acontecer como consequência no circuito se a gente aumentar a tensão dele? Você percebe aqui que você vai ter a corrente fazendo a mesma coisa. Ela vai seguir aqui, vai subir, passar pelo resistor e vai voltar para a pilha. Para as pilhas, no plural. Então, nada demais. A gente começa de novo da lei de Ohm. I é igual a V sobre E. Já vamos usar direto dessa forma porque é mais fácil para calcular a corrente. Quem é V agora? 6. Quem é resistência? 300 ohms. Bom, o que a gente vai ter agora? A gente vai ter agora que vai mudar uma pequena coisa. Agora vai ser 0,02 amperes. Antes era o quê? 0,01. Dobrou. Quando você compara um com o outro, se você comparar esse com o caso 1, no caso 1 era o quê? 0,01 ampere. O que aconteceu? Dobrou, aumentou 2 vezes. Por quê? Porque a tensão aumentou quantas vezes? 2. Eram 3 volts e passou a ser quanto? 6. Você dobrou a tensão, dobrou o quê? A corrente. A gente viu isso lá estudando a lei de Ohm. E a potência? Potência é V vezes I. O V agora aumentou, o V agora é 6. Só que a potência agora vai mudar. Por quê? Porque além de ter dobrado a tensão, você dobrou também quem? A corrente, que agora é 0,02. Isso vai dar para a gente um número diferente. Vai dar 0,1
2 watts. Sendo que antes a gente tinha que a potência era de 0,03 watts. Isso quer dizer que aumentou 4 vezes. Porque 4 vezes 0,03 vai dar 0,12. Então, quando você dobra a tensão, como consequência, o que você faz? Você dobra a corrente. Como a potência depende da tensão e da corrente, se essa aumenta 2 vezes e essa aumenta 2 vezes, no final, quantas vezes elas aumentaram? Juntas, 4. Por isso que a potência fica 4 vezes maior, dobrando somente a tensão, porque a corrente aumenta como consequência. Interessante, né? Isso porque dobrou a tensão. Caso 3. Olha que no caso do 3 agora, a gente vai ter que a tensão, ó, 2 pilhas, 3 volts só. Só que a resistência aumentou demais, a resistência aumentou para 10.000 ohms, eram só 300. Qual vai ser agora a sua consequência quando você analisa V sobre R, quando você acha a corrente? Bom, 3 volts, só que agora são 10.000 ohms. Isso vai dar um número bem pequeno, né? Isso vai dar 0,0003 amperes. Olha como é que a corrente diminuiu bastante. Se você considerar, a primeira era 0,01 ampere. Olha para quanto caiu agora. Caiu demais a corrente. Por quê? Porque você colocou um objeto de alta resistência. Ele está dificultando demais passar ali os elétrons agora. E a potência? Deve cair bastante também. Porque se a potência é V vezes I, a potência vai ser o quê? 3, que é a tensão, e a corrente agora é apenas, ó, 0,003. Logo, a potência agora vai ser 0,0009 watts. Não tem nem como comparar agora, porque antes você tinha uma potência que era 0,03 watts, outra que era 0,12 watts, e esse aqui é 0,0009. Pô, é uma potência muito baixa. Por quê? Porque a resistência está muito grande, está dificultando passar os elétrons. Então, não tem como é que vai ter alguma potência ali elevada com menos elétrons passando, né? Faz todo sentido. Vamos para o caso 4. 4 pilhas agora, de novo, ó, 4 pilhas AA, formando 6 volts. Agora o resistor, ó, é esse grandão de 10.000 ohms. O que a gente está fazendo em relação ao circuito anterior? A gente está dobrando de 3 para 6 volts. Qual vai ser a consequência disso, considerando que a resistência é elevadíssima? Bom, I é igual a V sobre R. V dobrou, agora é 6. Só que a resistência ainda é muito alta. 10.000. O que vai mudar de fato agora? A gente vai ter um número 0,0006 amperes. Se você comparar com o anterior era 0,0003 amperes. Pô, dobrou. De 0,003 para 0,006 dobrou. Só que dobrou continuando de ridiculamente baixo para muito, muito, muito baixo. Quer dizer, continua muito baixo, porque a resistência continua enorme. Não foi só dobrar a tensão que resolveu esse problema. A corrente dobrou, como consequência a gente já espera isso, só que ela dobrou com um número muito baixo. Isso implica que a potência, sendo a combinação da tensão com a corrente, por exemplo, vai nos dar uma tensão que é dobrada e uma potência que é também dobrada. Só que quando você olha para o número, ó, olha o que vai acontecer. 0,0036 watts. Cara, muito baixo. Porque quando você olha a primeira que foi 0,03, a segunda que foi 0,12, ela está muito baixa. Não chega nem aos pés dessa aqui. Ah, mas no primeiro caso você tinha uma tensão aqui que era só de 3 volts. Beleza, mas a resistência era só de quê? De 300 ohms. Então isso deixava passar muitos elétrons. Agora o problema é que você tem uma tensão que ela dobrou, a corrente aumentou por causa disso, mas a resistência é muito alta. Então o que importa pra caramba no circuito, além de tudo? Resistência. Se a resistência for muito alta, ela dificulta muito passar a corrente. Então não adianta você ter uma tensão mais alta, porque ela teria que ser muito, 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 muito alta para poder vencer essa resistência tão elevada. Tá? Então você vê que a gente está sempre falando da combinação dessas três coisas: tensão, corrente e resistência elétrica. Bom, quem nunca ouviu falar de um LED? O que é um LED? Ele basicamente é um diodo emissor de luz. Ele é um cara que consegue simplesmente criar luz passando uma corrente.
Tá? Ele é um pouco diferente de uma lâmpada convencional, dessas que você vê aí amarelas, ou até a lâmpada que você vê aí a fluorescente. Então as lâmpadas de LED já usam um princípio como esse. Porque você vai ter aqui que um LED acende em cada cor. Ó. Você vai ter o vermelho, o verde e o azul. E cada LED funciona ali basicamente com uma tensão e uma corrente que você dá. Você dá uma certa tensão, uma certa corrente, ele acende. Se você der de mais, ele queima. Se você der de menos, ele acende muito fraco ou nem acende. Então ele trabalha com certos parâmetros. Então você tem que eles acesos são dessa forma e eles apagados são assim. Você vai ter inclusive um LED que pode ser branco, como esse, ou ele pode ser um LED que ele acende cores diferentes, dependendo da corrente de tensão que você der. Se você for mudando, ele acende em cores diferentes, ele tem mais de uma cor. Então LED é uma coisa que você manipula de formas diversas. Nessa segunda imagem aqui que você vê embaixo, você nota que você tem várias lâmpadas ali atrás. Isso é uma TV. Uma TV, normalmente, ela tem algumas configurações, por exemplo, ela vai ter configurações em que ela coloca lâmpadas fluorescentes nas suas bordas, que são menos eficientes. Tem configurações que elas vão colocar LEDs ao redor dela, isso a gente chama de edge, que é um tipo de tecnologia que você coloca nas pontas, que não é tão bom. E você vai ter tecnologias, por exemplo, como a gente chama de full array, que ele basicamente é uma tecnologia que coloca vários pontos de LED para tentar iluminar da forma mais certa, mais, vamos dizer, clara, mais homogênea possível por trás do painel. Então você vai ter ali todo o painel bonitinho ali, com várias camadas, camada de dispersão de luz, camada para você poder polarizar a luz, etc. Os cristais líquidos, efetivamente, né, que vão ser os caras ali que vão deixar passar a luz naquela cor ou não. É um tipo de tecnologia, que é a LED convencional que todo mundo conhece, todo mundo tem. O celular, de repente, seu tem, o seu monitor, aí, se tiver um computador, também tem. E existem aqui a tecnologia OLED, que ela usa esses LEDs, só que são LEDs orgânicos, que conseguem ser muito pequenininhos e acender de forma individual, não dependendo dessa luz de fundo. Não precisa dessa luz de fundo, cada LED acende sozinho. E ele é tão bom que ele consegue ser uma coisa fininha que você consegue moldar. E é por isso que você vê nessa imagem daqui, tudo dobrado ali, nessa tela enorme de LED. Porque você consegue moldar, você consegue dobrar. Isso é muito importante, isso é legal, isso no futuro vai ser muito, muito relevante. Então você vê que a tecnologia LED é uma coisa muito utilizada hoje em dia. Seu celular provavelmente usa o LED ou OLED, dependendo do modelo e tal. E o OLED tem uma vantagem. O OLED, para ele poder ter a imagem, ele acende. Mas se ele não quiser ter uma imagem, se quiser ter uma coisa, por exemplo, totalmente preta, ele consegue apagar. Isso é muito legal. Quando você fala do LED convencional, você não consegue apagar. Para ter imagem, ele tem que estar ligado, tem que estar aceso. Então, esse fundo com todas essas lâmpadas vão estar acesos, não importando se você está ligado com uma imagem totalmente escura ou uma imagem clara. Isso é o problema porque quando você quer uma imagem muito escura, você não consegue ter um preto absoluto, perfeito. Você vai ter um preto meio azulado e tal, porque tem luzes acesas, diferentes do OLED. Então, essa é uma curiosidade para você ver um pouco como é que funcionam essas tecnologias hoje em dia. E aqui eu trago para vocês justamente LEDs, um LED vermelho. Caso 1, 3 volts e 300 ohms. Se eu ligar um resistor que você está vendo aqui, ó, de verdade, esse resistor tem 300 ohms de verdade. E aqui, como eu falei para vocês antes, ó, eu tenho duas pilhas, ou seja, 3 volts, exatamente. É só o caso 1, exatamente o caso 1, como eu falei. Mostrei para vocês nos cálculos. Se você ligar através de um circuito isso, o que você vai ter é que o LED acende dessa forma, ó. Razoável, de cima dá para ver melhor. Quando você dobra a tensão, no caso 2, mas mantém a mesma resistência aqui, ó, 300 ohms, você vê que se você comparar o caso 1 com o caso 2, de lado você vê que o caso 2 acende muito mais forte. Lembra? A potência dele aumenta quantas vezes? 4 vezes. Então por isso que ele brilha muito mais, 4 vezes mais. Se você pegar o caso 3 é justamente onde você aumenta a resistência pra caramba. Isso implica que esse resistor agora aqui é uns 10.000 ohms. E quando você olha aqui o seu LED, olha como é que ele está aceso de maneira tão pobre. Você só vê um filetezinho ali no meio, ó, uma coisa bem fraca. De cima você vê um pouco melhor, ó, tá vendo? Aqui de cima você vê melhor, mas você vê que é muito fraca. Nem compara com o primeiro caso, olha lá. O primeiro caso está bem bonito. No terceiro caso você vê que é bem fraquinho. Quando você dobra a tensão, mas mantendo esse resistor, aqui de 10.000 ohms, você vê que você agora tem 4 pilhas, como no segundo caso, ó, que você também tem 6 volts, e aqui tem 4 pilhas.
que você vai ter como efeito? Você vai ter que, se você comparar, ó, aqui dentro, na imagem lateral, com a imagem lateral do caso 3, você vê que está um pouquinho mais brilhante aqui, ó. Mas é muito pouco. E você vê que em cima, ó, você tem uma imagem que tem uma claridade maior, mas ainda assim, se você comparar com o caso 2 e com o caso 1, nem compara. Por quê? Porque você viu nos cálculos que a potência, ela, embora quadriplique, ela aumente 4 vezes daqui em relação ao caso 3, no fundo, você está tendo uma potência muito baixa porque a resistência é muito grande. Então você acaba tendo uma corrente muito pequena, né, por causa da resistência. Então você vê que a combinação das coisas, você vê até numa maneira bem prática, que você realmente tem uma diferença muito grande por causa da resistência. Então espero que tenha aprendido bastante coisa hoje e vamos para a próxima.